Deus. Você está feliz? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós temos uma só necessidade nessa vida. E a nossa necessidade é estar em comunhão com o Senhor. Quanto tempo nós andamos longe, perdidos, desviados do Senhor. Uma coisa é você ter o conhecimento de Deus, é saber que Ele existe. Outra coisa é você se relacionar com Ele, ter essa profundidade, intimidade de relacionamento com Deus. E na verdade, a nossa vida se resume em glorificar Deus. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Então, se a gente aprender isso, queridos, de estarmos na presença de Deus todos os dias, e que isso não seja peso, pelo contrário, isso seja prazer, isso seja motivo de alegria, Deus tira o fardo pesado que está sobre nós e coloca um fardo leve, possível de carregar. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus? Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 15. Uma palavra bem conhecida. É uma palavra longa, mas é importante para nós entendermos alguns conceitos, realidades e necessidade sobre a questão da oração. Amém? Todos acharam? Mateus 6, 5 a 15. Assim diz a palavra de Deus: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Deus amado e Deus bendito, o Senhor zela e vela pela tua palavra. Eu te peço agora, Pai, nesse momento, que o homem desapareça, que Cristo cresça, que o Senhor seja glorificado nesse dia, que o Senhor possa agora, Pai amado, abrir nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz, que o Senhor tire de nós todo sono, todo cansaço, toda distração, e que nós possamos reter toda a informação que vai ser passada nessa manhã. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Sabe que eu aprendo? Nós queremos tanto ter paz, nós queremos tanto ter equilíbrio,
E nós já falamos lá em cultos passados, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, sobre o orar corretamente. E quando nós oramos corretamente, isso produz paz em nosso coração. E na quinta-feira a gente fez um teatrinho aqui, mostrando que a paz, ela funciona como um guarda, uma sentinela que protege a nossa mente contra toda invasão, contra toda preocupação, contra toda ansiedade, contra toda dúvida e contra todo medo. Então a oração, ela é fundamental, é um exercício que nós temos que fazer constantemente. E essa passagem de Mateus capítulo 6, versículos 5 a 15, está dentro de um compêndio maior chamado Sermão do Monte. E algumas pessoas, como Gandhi, já falaram que se porventura destruísse todos os livros do mundo, e apenas essa passagem ficasse, ou seja, esses 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, não se perderiam muitas coisas, porque ali, nesses 3 capítulos, se resume o essencial para nós termos uma vida realmente agradável a Deus, uma vida boa. Nós teremos comunhão com Deus em primeiro lugar e comunhão com as pessoas. Então nós temos tesouros realmente revelados por Jesus para nós. E os judeus, eles tinham 3 exercícios fundamentais, espirituais. O primeiro é como dar esmolas. O segundo era como orar. E o terceiro é como jejuar. Aqui agora, Jesus está nos ensinando como orar corretamente. Então hoje, queridos, eu quero que vocês tenham um pouquinho mais de paciência. Mas nós precisamos aprender e entender que a oração não é de qualquer forma. Sabe que nós oramos muitas vezes errado. A primeira coisa que a gente faz muitas vezes quando nós vamos orar é pedir: Senhor, eu estou com uma necessidade, Senhor, a conta vai vencer amanhã, Senhor, eu estou em perigo, Senhor, me ajuda, me socorre. Não é o que a Bíblia nos ensina. Pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus, porque o Espírito Santo, Ele que ora por nós, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e porque Jesus Cristo é o nosso intercessor no céu, nosso sumo sacerdote no céu, e pela graça de Deus é que o Senhor ouve as nossas orações. Mas no livro de Tiago diz: orais e não recebeis, porque orais mal. Ou seja, muitas vezes nós não recebemos respostas de oração, porque a nossa oração é uma oração egoísta. A nossa oração não é uma oração de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Então precisamos entender, compreender que existem princípios, existe uma forma, existe um modelo, existe um caminho para se chegar até Deus e para que Deus possa ouvir as nossas orações. Quantas vezes talvez você já tenha pensado: a minha oração não foi nem no teto, quanto mais no céu. E realmente, orações egoístas, orações vãs, orações que não estão de acordo com a vontade de Deus, elas não sobem até o Pai. Então o Senhor nos mostrou, porque Ele, Jesus, orava muito. E bem interessante, porque a palavra de Deus diz aqui, já no versículo 5, quando vocês orarem. Ele não diz se vocês orarem, Ele não diz quando vocês tiverem vontade de orar, Ele diz quando vocês orarem. Por quê? Os judeus eram acostumados a orar 3 vezes ao dia. Eles oravam de manhã, eles oravam ao meio-dia, eles oravam no meio da tarde. Então eles tinham 3 momentos de oração. Nós costumamos falar: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Ou seja, o poder de Deus sobre nossas vidas está intimamente ligado ao desenvolvimento da oração. Então, querido, se você quer ter sucesso, prosperidade em termos espirituais, se você quer ter respostas de Deus,
você primeiramente precisa compreender, entender que existe uma forma certa, correta para você orar. Em segundo lugar, eu quero colocar para vocês que o Senhor aqui faz algumas orientações. Primeiro, existe uma maneira de orar. E nessa maneira de orar, ele coloca aqui no versículo 5, que é para nós evitarmos, primeiramente, a hipocrisia. Segundo, é para nós evitarmos, no versículo 6, a vã repetição. Então, duas coisas que o Senhor chama a atenção da sua igreja. Primeiro, não seja hipócrita. O que é hipócrita? A palavra hipócrita vem do grego, que significa aquele que está escondido atrás de alguma coisa, aquele que usa uma máscara, aquele que é um ator, aquele que é uma pessoa que parece, mas não é. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você hoje: seja verdadeiro, seja sincero, seja transparente quando você entrar em contato com Deus. Não fica parecendo aquilo que você não é. Abre o teu coração. Diga para Deus aquilo que realmente está doendo dentro de você, aquilo que está te perturbando, porque Deus conhece o teu coração. Mas pastor, se Deus é onisciente, ou seja, sabe todas as coisas, se Deus é presciente, sabe de todas as coisas antecipadamente, por que eu tenho que falar? Porque quando nós falamos, quando nós botamos para fora, é o começo do processo da cura. A cura de Deus, Ele colocou uma forma, e dentro dessa forma está a oração. É uma ferramenta que Deus colocou ao nosso dispor para que nós possamos ser livres. Então, quando Jesus ele falou, ora, não seja hipócrita, ele estava colocando assim para nós: não seja como um fariseu. O fariseu era um religioso que, quando ele estava numa sinagoga, e geralmente os mestres, os escribas, o principal da sinagoga, ele ensinava e orava sentado. Mas o fariseu, ele gostava de se aparecer, ele se levantava, impunha a sua voz, para que ele pudesse ser reconhecido e aplaudido pelos outros. Quando ele estava numa esquina, numa praça, num lugar visível, onde todas as pessoas viam ele fazia essas orações longas, orações bem altas, para receber todos os holofotes. Então, ele, o fariseu, ele era reconhecido como alguém importante, como alguém que tinha comunhão com Deus. Mas o Senhor conhecia o coração deles. É como diz a palavra de Deus: o homem vê a aparência, o exterior, mas Deus vê o coração. Então o que Jesus está dizendo? Não seja hipócrita, seja sincero. E a palavra sincero é uma palavra bem interessante, que significa sincera. Onde o pastor Darcy colocou, e eu vou repetir aqui, que é para a gente reter. Existem duas formas de nós entendermos a palavra sincero. A primeira, ela vem daquelas pessoas que faziam esculturas com vasos. Os vasos, depois que entravam no forno, às vezes quebravam ou rachavam, tinham pequenas fissuras, e o artista, o artesão, para não perder o vaso, ele colocava cera, tapava aquela rachadura, aquela micro fissura com a cera, e depois pintava, lixava e depois pintava. Então, com o tempo, com uma batida, aquela cera iria se quebrar e a rachadura ia aparecer. E ele vendia no mesmo preço que era com a sem cera. Então, quando alguém fosse comprar um vaso, alguém iria perguntar: isso é com cera ou sem cera? Porque com cera era mais barato do que sem cera. E depois foi para o latim: sincero, sincero. Amém? A mesma coisa acontecia também com
é aquela pessoa que trabalhava com madeira. Ela fazia móveis, fazia utensílios domésticos, e se aquela tábua, aquela madeira que foi feita de repente com pressa, e ela não estava totalmente madura, ela estava verde ainda, com o tempo ela iria trabalhar e com o choque iria rachar. A mesma coisa acontece também com o vaso. Então eles colocavam uma cera, colocavam uma proteção, eles disfarçavam as imperfeições do objeto. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Não disfarce teus erros, porque Deus conhece todos eles. Abra o teu coração, bata no peito e fala para Ele dos teus pecados, fala para Ele das tentações, fala para Ele daquilo que só você e Deus sabe, mas Ele quer ouvir a tua voz. Seja sincero, seja transparente, não esconda de Deus aquilo que você guarda dentro de ti. Isso é um processo de cura, Deus quer te curar. Então aqui Jesus está chamando a atenção, e a primeira observação é: não seja hipócrita, seja sincero, sem cera, sem maquiagem, sem máscara. A segunda observação que Jesus faz é para nós não repetirmos vãs repetições. Uma coisa interessante que eu aprendo é que os pagãos, eles também são religiosos. A palavra religião significa ligar o homem a Deus. Então eles também têm a sua cultura, eles também têm seus sacrifícios, também têm as suas oferendas, mas eles creem num Deus diferente do nosso. Mas estão buscando a Deus da forma deles. Às vezes são mais comprometidos que nós. Às vezes pagam um preço mais alto que nós. Às vezes nós, porque sabemos e cremos num Deus que Ele se sacrificou por nós, nós não sacrificamos, não queremos pagar um preço por isso e por Ele. Mas esses religiosos, esses pagãos, eles fazem muitas coisas para os seus deuses, e uma das coisas é o que nós chamamos de mantra, vãs repetições, achando que por repetirem um mantra, uma palavra seguida da mesma forma repetida, eles vão alcançar uma bênção. Nós temos como exemplo lá, quando o profeta Elias desafiou os profetas de Baal. Pelo dia inteiro os profetas de Baal, eles começavam a pedir para que Baal se manifestasse, que Baal trouxesse fogo, e não aconteceu nada. Eles se cortavam, eles dançavam e faziam um monte de coisa, entre elas o mantra de repetições, vãs repetições. É isso que Jesus está dizendo. Não seja agora como os pagãos. Se no primeiro momento Jesus está dizendo: não seja como um fariseu, ou seja, hipócrita, seja sincero, então não seja como os pagãos, que usam de vãs repetições. Pastor, então eu não posso perseverar na oração, eu não posso insistir em algo que eu quero muito? É claro que você pode. Aqui em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11, nos fala que nós devemos pedir, porque quem pede recebe, quem procura encontra, quem bate a porta é aberta. Então o que nós temos que fazer? Insistir. Nós temos outra parábola também do juiz iníquo, juiz mau, onde uma viúva pobre insiste e insiste até que o juiz, mesmo sendo mau, ele acaba dando em favor, uma sentença em favor daquela viúva. Então Deus manda nós insistirmos, mas é para insistirmos com argumentos. E os melhores argumentos não é o que eu acho, o que eu penso ou o que eu creio. O melhor argumento é o que está escrito, porque o que está escrito é verdade. O que está escrito, Deus se responsabiliza por isso. Por isso que as nossas orações têm que ser feitas de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, quando nós entendemos essas advertências iniciais do Senhor, então primeiro ele adverte: não seja hipócrita, ou seja, como os fariseus. Também
não use de vãs repetições, como os gentios, os pagãos, os ímpios, porque eles não sabem pedir. Então agora o Senhor vai nos ensinar a como orar devidamente. O Senhor vai nos ensinar como nós devemos chegar diante do Senhor de uma forma correta e adequada. E aqui começa a oração do Pai Nosso. Interessante que a oração do Pai Nosso é um modelo de como eu devo proceder as minhas orações diárias, cotidianas. E ele se divide em duas partes da oração do Pai Nosso. A primeira parte, ele fala sobre o reino de Deus. E a segunda parte está falando sobre as necessidades humanas. E quando fala sobre o reino de Deus, é dividido ainda em três partes. Três primeiros pedidos estão de acordo, primeiro, em referência e reverência ao nome de Deus. Em segundo lugar, em referência ao reino de Deus. E terceiro, a vontade de Deus. Então, queridos, quando eu inicio uma oração, já pedindo para Deus que Ele supra pode até ser uma legítima necessidade, mas sem antes eu adorar o Senhor e reconhecer que Ele é Deus, a minha oração é vazia, a minha oração é limitada, a minha oração talvez nem suba aos céus. Então, em primeiro lugar, que eu quero falar para vocês hoje, antes de orar, entra no momento de adoração, entra no momento de exaltação, coloca um louvor, crie um ambiente para que você possa se conectar ao Pai. Essa oração com certeza vai alcançar resultados que você precisa. Amém? Então olha só, a Bíblia diz assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai Nosso. Uma coisa interessante, ele está falando Pai Nosso. A Bíblia fala sobre vários nomes que Deus tem na Bíblia. Um dos nomes é El Shaddai, o Todo-Poderoso. O outro é Jeová. Aí tem Jeová Shalom, Jeová Rafá, Deus que cura, Jeová Shalom, Deus da paz, Jeová Tzidkenu, o Senhor é minha justiça, e assim por diante. O Deus se manifesta de acordo com o seu nome, e o nome revela uma característica do seu caráter, a sua identidade. Ele se revela a identidade dele através dos seus nomes. Mas interessante que no Antigo Testamento, embora já tenha sido usado o nome de Pai, era pouquíssimos ou quase nunca utilizado no Antigo Testamento. E quando Jesus, porque os discípulos perguntaram: Senhor, nos ensina a orar, nós não sabemos orar, porque os discípulos viam Jesus orando e orava muito. Então Jesus, de acordo com o pedido dos discípulos, ensinou que, em primeiro lugar, quando vocês forem orar, orem ao Pai. Então o que isso tem a ver? Muito. Primeiro, é o meu Deus, Ele é o meu Pai. Deus, às vezes parece tão distante, parece que Ele é inalcançável, inatingível, ou seja, um Deus tão distante que eu não consigo nem sequer ter comunhão com Ele. Mas quando Ele fala Pai, expressa um Deus próximo, um Deus perto, um Deus possível de se alcançar e possível de ter comunhão. Então essa palavra Pai significa que eu pertenço a uma família, porque não é meu pai apenas, embora que algumas vezes eu possa até usar a expressão meu pai, meu paizinho, paizinho querido, porque é de intimidade, mas eu não posso me esquecer que Ele também é o teu Pai, Ele é o nosso Pai, ou seja, nós pertencemos a uma família, porque o sonho de Deus é constituir uma família. Então, em primeiro lugar, quando eu vou orar ao Senhor, eu não posso orar para que Deus pese a mão sobre o irmão, que Deus
pese a mão sobre a irmã. Isso é macumbaria gospel, isso não é coisa de Deus. Eu posso orar sim, para que Deus faça justiça, e Deus, que é Deus, vai fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, porque a justiça vem do Senhor, o Senhor é meu vingador, a vingança pertence ao Senhor. Mas jamais eu posso orar para que Deus pegue alguém, faça mal para alguém, porque isso não é oração, isso é feitiçaria. E continua, ele coloca: Pai nosso que estás nos céus, ou seja, um Deus transcendente, tão alto que eu não posso alcançar, mas ao mesmo tempo tão perto, que mora dentro de mim. E vai mais longe, ele diz assim: venha o teu reino. Queridos, quando eu conheço e entendo que o reino de Deus é a prioridade número 1, eu tenho que orar para que o reino de Deus, que já é instituído nos céus, venha a ser instituído na terra. Mas começa por onde? Pelo presidente da república. Amém, que bom que seria. Mas existe uma máxima, que ninguém muda ninguém. Os pais que estão aqui sabem disso. Por mais que a gente queira mudar os nossos filhos, que eles compreendam, que eles entendam, o máximo que nós podemos fazer é orar para que Deus age na vida deles. A gente muitas vezes está vendo para onde eles vão, está vendo que eles vão cair no buraco. E por mais que a gente ame eles e veja onde as atitudes e as escolhas deles estão indo, não podemos fazer grandes coisas. Mas podemos sim orar, porque é uma grande arma espiritual. E aqui diz: o teu reino. E esse reino tem que ser estabelecido primeiro dentro de mim, dentro da minha vida, para que eu possa glorificar a Deus através das minhas palavras, para que eu possa glorificar a Deus através das minhas atitudes e das minhas reações. Sabe, queridos, que nós glorificamos a Deus e santificamos a Deus quando nós não chegamos atrasados no serviço, quando nós somos cumpridores do nosso dever, quando nós não falamos palavrão, quando nós não causamos escândalo, quando Deus, Ele é glorificado através da nossa vida. As pessoas olham para nós e dizem: poxa vida, Deus existe, porque se Deus não existisse, você não faria e não seria o que você é. Então aquilo que nós somos e fizemos glorifica a Deus. E a palavra de Deus, então, ele diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E você e eu, nós podemos santificar o nome do Senhor quando nós damos bom testemunho. Já um evangelista, um grande evangelista, já falava: fale, mas fale tão alto que, se for necessário, use palavras. Amém? As palavras, elas convencem, mas o exemplo arrasta. Se nós queremos testemunhar, não sermos chatos, seja santo, seja justo, seja um cristão verdadeiro, seja amável, seja amigo, seja confiável, seja sincero. E as pessoas vão querer estar junto contigo, e as pessoas vão querer conhecer o teu Deus, porque as pessoas hoje em dia, elas estão cansadas de crente chato, hipócrita, que falam muito, mas fazem pouco. Fale menos e faça mais. Ame mais, perdoe mais, seja mais tolerante com as pessoas, esteja pronto para levantá-las quando elas precisarem. Amém? E a palavra vai mais além: seja feita a tua vontade, ou seja, é a vontade de Deus que tem que prevalecer, não é a minha vontade. O próprio Jesus, ele falou isso no Getsemane: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas antes de tudo, faça-se a tua vontade. Romanos 12:2, a segunda parte diz que a vontade de Deus, ela é boa,
agradável e perfeita. Ou seja, a vontade de Deus é a melhor. Quando nós oramos, nós temos algumas respostas de Deus. A primeira resposta é sim. E que bom quando Deus concorda com aquilo que nós estamos pedindo. A segunda resposta é não. E muitas vezes nós achamos o não como ruim, mas o não é bom. Porque aquilo que às vezes nós consideramos como perda, pode ser para Deus um livramento. Deus está te livrando de uma encrenca, te livrando da morte, te livrando do roubo, da destruição. Outra resposta de Deus é: espera. Não é sim, não é não, mas espera. Pode não ser o tempo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a quarta, e talvez a mais difícil resposta, é o silêncio. Porque não diz sim, ele não diz não, e não diz espera. Ele se silencia. E aí a única coisa que eu posso dizer é: sim, Senhor, eu me submeto, inclusive ao teu silêncio. Porque eu reconheço que a minha vida está em tuas mãos. E que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E que independentemente do que vai acontecer, o Senhor vai fazer o melhor para a minha vida. E Ele continua. Agora começa os pedidos de acordo com as minhas necessidades. Então primeiro eu oro para que o reino de Deus seja prioritário na minha vida, na minha família, nos meus negócios, na minha igreja, com as pessoas com as quais eu me relaciono. Agora sim, eu estou apto a orar e pedir para Deus, para que Ele supra as minhas necessidades. E olha só, dá-nos hoje o pão para esse dia. Ele não está colocando, dá-nos hoje o churrasco para esse dia, dá-nos hoje o pudim para esse dia, dá-nos hoje a pizza para esse dia, o pastel para esse dia. É o pão, é o básico, ou seja, não morrer de fome. O churrasco, a pizza, o pastel, o pudim, o bolo, pontinhos, está na graça e na misericórdia de Deus. Então quando eu tenho o churrasco, eu agradeço a Deus. Mas quando eu tenho só o pão com ovo, agradeço a Deus também, independentemente de qualquer coisa, pois a palavra de Deus diz que em tudo dai graça. Ou seja, nós temos que nos contentar em todas as circunstâncias, porque Deus tem que ser glorificado através das nossas vidas. Amém? E aqui ele fala, o pão nosso de cada dia, ou seja, diariamente eu vou agradecer a Deus. A gratidão é um grande sinal da nossa salvação. A gratidão é um grande sinal que nós somos de Deus, somos filhos de Deus, quando aprendemos a agradecer, a adorar e aclamar, em vez de reclamar. Amém? E ele continua. Dá-nos hoje o pão para esse dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Aqui volta novamente o perdão, queridos. Que coisa interessante. Perdão. O perdão nós já falamos que é o remédio divino para o erro humano. E se nós não perdoamos as pessoas, Deus não vai ouvir as nossas orações. E a maneira como nós tratamos as pessoas vai determinar a eficiência das nossas orações. Então, se você quer ser ouvido por Deus, você tem que ser obediente, porque perdão é mandamento, perdão é uma ordem. Então eu sou perdoado na medida em que eu perdoo. Jesus fala numa parábola sobre o devedor que devia muito, e no final ele não perdoa aquele outro devedor que devia pouco para ele,
e ele é lançado no cárcere, na prisão, onde ele é maltratado, julgado pelos verdugos, que eram pessoas que torturavam prisioneiros. E esses verdugos, eles simbolizam, tipificam espíritos que atormentam. Sabe que eu já tive uma experiência bem interessante. Eu fui visitar uma senhora que ela estava de cama e ela não conseguia perdoar um parente dela. Por ela não conseguir perdoar, Deus não conseguiu fazer a obra. O Espírito Santo falou para mim assim: se ela perdoar, ela vai ser curada. E ela vai ser levantada dessa cama hoje. Mas ela não quis perdoar. Ela falou: eu morro, mas não perdoo. Eu falei para ela: você não sabe o que você está dizendo. Porque se você não perdoar, você não vai ser perdoada. E não apenas não vai ser curada, mas o seu destino é o inferno. É duro, é triste, eu sei que é duro, é triste, mas é a realidade. Quando nós perdoamos, nós ficamos livres para partir. Já por outra feita, aquela senhora, uma outra senhora idosa, 3 anos e meio, numa cama, e ela decidiu perdoar o genro, que tinha ferido muito a filha dela. E depois, o Espírito Santo falou para mim, depois que a gente fez uma sessão, uma reunião de perdão, liberação de perdão, Deus falou muito forte no meu coração e disse: nessa semana eu vou levar minha serva. 3 dias depois da oração ela partiu. Então, queridos, o perdão ele é fundamental. O perdão é um mandamento, e o perdão é uma característica fundamental de um cristão verdadeiro. Porque quem é cristão ama muito, e quem é cristão perdoa muito. Se eu não me dou com alguém, se eu não perdoo de coração, como eu vou receber o perdão de Deus? Como eu vou ficar numa mesma igreja se eu não tolero as pessoas? Eu preciso me converter. Talvez eu seja apenas convencido e não convertido realmente. Então o perdão ele é fundamental para eu ter o caráter de Cristo dentro de mim. E aqui ele continua. No versículo 13: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Queridos, a tentação ela é cotidiana, a tentação ela é rotineira, toda hora somos tentados, mas quando nós não perdoamos também, isso é uma tentação de não perdoar, de não se submeter ao senhorio de Cristo. Então hoje o Senhor quer que nós venhamos a entender e compreender como orar corretamente. E aí, para finalizar, diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Quando nós entendemos que o reino de Deus é preferência e prioridade em nossas vidas, que o nome dele tem que ser exaltado, que a sua vontade tem que ser realizada, depois eu vou poder pedir para Deus suprir as minhas reais e legítimas necessidades. Amém? Deu para entender? Glória a Deus. Vamos ficar em pé nesse momento? Aleluia. Deus quer, queridos, que a igreja dele seja uma igreja forte na adoração, mas também forte no conhecimento, no relacionamento, da busca de Deus, porque as duas coisas são necessárias. Mateus 22, 29 diz: errais, significa pecais, porque não conheceis as Escrituras, e é o que nós estamos fazendo hoje, falando das Escrituras, propriamente dita, nem o poder de Deus, que é aquele momento onde a gente se entrega para Deus, e Deus usa do seu sobrenatural para falar conosco. Nós precisamos das Escrituras, mas também nós precisamos do poder de Deus. Amém? Coloca a mão na altura do teu coração. Diga para o Senhor o que você precisa. Mas antes de dizer para o Senhor o que você precisa, entenda que Ele tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita para você.
Entenda que Ele tem que ser glorificado. Entenda que Ele é o teu Senhor e que a vontade dEle tem que prevalecer. E se porventura você tem errado nas orações que você tem feito, a partir de hoje começa a corrigir, conserta, pense, Senhor. Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos e te bendizemos. E te pedimos agora, Pai amado, que o Senhor, que é Deus, possa estar completando essa obra que o Senhor começou na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. Completa a obra, Senhor, pelo poder do teu nome. Glorifica o teu nome, Senhor. Escreva, Pai amado, a tua lei em nossos corações, e que nós possamos guardar essa lei com todo o nosso ser. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos, em um nome de Jesus. Amém e amém.